Olá a todos. Vamos então, agora que o primeiro trabalho prático foi entregue e foi um trabalho prático muito focado, em primeiro lugar, na análise linear, mas sobretudo focado nas diferentes formulações de elementos finitos. Portanto, e essa parte agora fica consolidada. Vamos agora avançar para outras componentes que nos vão levar depois, no final do semestre, a saber simular processos tecnológicos, que é a parte das não linearidades. E sobretudo, há várias não linearidades, mas para o segundo trabalho prático, que iremos concluir agora, a partir de agora, portanto, vamos ter uns tutoriais para aprender os conceitos novos e depois vamos passar então aos ensaios tecnológicos, que é o trabalho 2. Mas será necessário então compreendermos os conceitos de análise não linear e, e como eles são tratados a nível de um software de elementos finitos. Existem muitas não linearidades que não serão aqui abordadas, por exemplo, mudança de fase, portanto, passagem líquido-vapor ou líquido-sólido, fratura é uma não linearidade. Portanto, nós vamos nos preocupar com aquelas mais típicas da simulação dos processos. Logo, a mais óbvia talvez seja a não linearidade material, porque, recordando agora o vosso primeiro trabalho prático, temos um comportamento linear dos materiais, Leduc. Vejam como eu desenho bem com o rato, fantástico. E agora vamos começar a deixar a parte elástica e vamos passar então para a parte não linear plástica. Portanto, essa será a primeira não linearidade que iremos abordar, portanto, a material. Eu estou a pôr aqui o caso dos metais que têm essa típica curva tensão-deformação, mas podem pensar, por exemplo, numa borracha, numa espuma, que tem uma espécie de curva de comportamento tensão-deformação, em que há uma fase em que há o esmagamento da espuma e depois, quando ela fica toda prensada, toda colapsada, a tensão sobe em direção ao infinito. Okay? Portanto, chama-se densificação de uma espuma. Depois uma segunda não linearidade importante, que é a geométrica. A não linearidade geométrica acontece sempre que temos grandes deformações ou grandes deslocamentos. As grandes deformações vão induzir termos adicionais no cálculo do tensor das deformações. Portanto, aquilo que vimos em mecânica dos sólidos, o εx ser o d ou dx, vai ter agora uns termos extra. Em grandes deslocamentos vamos ter referenciais que vão ter que ser associados a cada ponto de integração e atualizados. Portanto, tudo isso vamos ver aqui mais para frente nos slides, mas consiste em não linearidades. E depois o contato. O contato é uma não linearidade porque, se pensarem na típica equação dos elementos finitos, o KD, eu agora já não estou a escrever tão bem, isto está a ser milagroso. Portanto, o típico KD igual a F, o que vai acontecer é que quando os pontos de contato mudam, no instante seguinte, se esta bolinha passa para cima, passa a ter contatos diferentes, as restrições, os graus de liberdade restritos aqui no vetor de forças mudam, portanto as forças mudam em tempo real, portanto consoante a análise corre, portanto tudo que implique uma alteração da matriz de rigidez ou das restrições no vetor de forças são não linearidades. Portanto, enquanto a material e a geométrica vão atuar sobretudo na matriz de rigidez, e já vamos ver isso mais para a frente, o contato vai influenciar sobretudo as condições de fronteira, as forças aplicadas e as restrições, portanto as boundary conditions. Pronto, o porquê de ter em conta as não linearidades, soluções mais realistas, portanto aqui o típico caso das latinhas de sumo. É claro que nem todos os ramos do projeto mecânico precisam de ter em conta as não linearidades. Basta pensarem na malta que trabalha na Airbus ou na Boeing, que nós não queremos asas e aviões ou componentes estruturais a deformarem de forma plástica. Portanto, eles têm uns cálculos mais fáceis do que a malta do bate-chapas, porque eles não saem da lei Duke. Portanto, eles não querem nunca que um componente plastifique.
Quando estamos a falar, por exemplo, de fazer latinhas, sim, portanto, aí queremos deformações plásticas permanentes e muito grandes. E, portanto, e só conseguimos uma descrição correta se de fato optarmos por incluir as não linearidades para termos resultados mais corretos. Portanto, a questão das latinhas de cerveja é um tópico à parte. Para quem teve Tecnologia Mecânica 1, nós abordamos essa temática algumas vezes. Portanto, desde logo a questão da anisotropia, que faz com que um copo não tenha os rebordos perfeitos. Portanto, existe sempre aquele fenómeno de earring, portanto, formação de orelhas. Portanto, isso é uma não linearidade material a multiplicar por várias direções. Portanto, o material isotrópico teria sempre um rebordo uniforme, um anisotrópico. Depois a questão da força do serra-chapas, que se for demasiado grande provoca rupturas, se for demasiado baixa provoca rugas. Portanto, tudo aquilo que nós falamos em tecnologia mecânica pode ser agora simulado e de forma realista se tivermos em conta essas não linearidades todas. Portanto, isto é um vídeo que portanto, eu não passaria na aula, são 10 minutos, não vou passar aqui porque vocês podem rapidamente ir ao YouTube e o vídeo basicamente chama-se o fabrico maravilhoso das latinhas de cerveja. Portanto, e vai explicar as várias etapas do fabrico das latinhas, está bem? Portanto, fica essa dica. Eu eventualmente, quando vos mandar um e-mail com o link para esta fantástica aula gravada, mando também o link para este vídeo. Pronto, agora vamos para a parte mais árida, mais chata disto. Pronto, a grande diferença em termos da análise que o Abacus realiza é que enquanto no linear, portanto, que foi que viram no trabalho prático, é aplicada uma força. Vamos fazer aqui mais um daqueles bonecos. Portanto, há uma força que é aplicada e a essa força corresponde um deslocamento. E, portanto, o resto é zero e isto é perfeitamente funcional. Se tivermos uma coisa não linear, vamos fazer aqui uma curva, ok? Primeira coisa que tem que ter em conta é que a matriz de rigidez em termos unidimensionais, que é esta simplificação, vai corresponder a uma tangente à curva de comportamento. Portanto, enquanto aqui a tangente coincide com esta linha, aqui a tangente desvia-se. Ou seja, quando aplicam aqui uma força, através da matriz de rigidez, vão obter esse deslocamento. Mas o deslocamento correto não é nada este, não é? Portanto, o deslocamento correto deveria ser este. Portanto, há aqui um erro. Portanto, este erro vai ter que ser fantástico. Este erro, o erro está escrito de forma errada. Este erro vai ter que ser reduzido através de um esquema incremental e iterativo. Portanto, e vocês já deverão ter falado em dada altura das vossas vidas no método de Newton-Raphson. O que é que vai fazer? Portanto, vai calcular resíduos de força, que é o que temos aqui. Vai fazer uma nova iteração, portanto, um novo cálculo da matriz de rigidez tangente à curva de comportamento. Vamos ter um resíduo um bocadinho menor. Depois vamos fazer uma nova iteração, portanto, um novo cálculo da rigidez. E, eventualmente, então, o resíduo de forças é nulo. Portanto, o erro entre a força calculada e a força efetivamente aplicada é zero. E, portanto, podemos dizer, então, que o deslocamento correto é este. Okay? Portanto, a vantagem disso é que vocês agora podem recuar um minuto e ouvir isto outra vez porque não perceberam nada. Por isso, vamos dividir isto em incrementos de força, ou seja, se eu tiver uma força total aplicada, eu não preciso aplicá-la de uma vez só, portanto, aplico um incremento de força e para cada incremento de força posso fazer uma ou várias iterações. Então, depois vamos ver como é que o Abacus faz essa questão dos incrementos e das iterações. Portanto, e está aqui então o que eu tentei explicar ali de uma forma, se calhar, mais simples. Portanto, vamos aqui a um primeiro caso. Portanto, a análise que vai começar daqui. Ok? Portanto, eu vou então calcular
a matriz de rigidez, que é tangente. O que vem aqui, que chama-se G, é o resíduo de força. Portanto, o resíduo de força na primeira iteração era esse. Volto a calcular a matriz de rigidez. Segunda iteração, resíduo menor. Volto a calcular a matriz de rigidez. Resíduo menor. Volto a calcular a matriz de rigidez e o resíduo é nulo. Ok? Portanto, cada vez então que eu tenho aqui uma linha tangente, é uma iteração. Cada acréscimo de força é um incremento. Portanto, a forma como as forças internas são calculadas. Portanto, este é o algoritmo que o Abacus irá utilizar. Portanto, de uma forma muito simplista. Portanto, o final é isto. Portanto, nós queremos que o tal resíduo de forças seja inferior a uma tolerância. Essa tolerância vai depender do software. Normalmente podemos estabelecer que é 1/100ª do valor da força aplicada naquele incremento. Para não ser um valor absoluto, porque podemos ter problemas a lidar com forças de toneladas ou com força que equivalem a poucos newton. Portanto, sendo assim, a tolerância é geralmente uma fração da força aplicada. Portanto, o resíduo de força é calculado sabendo, portanto, as forças aplicadas, isso é conhecido, portanto é uma das loads que vocês impõem. As forças internas são calculadas através das tensões vezes a matriz B que relaciona deformações com deslocamentos, ok? Portanto, o BT sigma nada mais é que forças internas do modelo. Portanto, naturalmente que este integral tem que ser também substituído por um somatório, portanto todo este termo é calculado ao nível dos pontos de Gauss e depois então é somado num vetor de força global que tem que ser depois ser comparado com o vetor global de forças, ok? Portanto o nosso objetivo é chegar mais próximo de zero. Portanto, vamos realizar este procedimento para os vários incrementos de força. Portanto, o software só irá poder avançar a partir do momento em que há uma convergência. Portanto, o Abacus, vocês vão começar a ver agora, pode abortar. Portanto, vai aparecer demasiados incrementos ou demasiadas iterações feitos. E, portanto, quando ele não consegue equilibrar forças internas e externas, vai abortar a análise em dada altura. Portanto, isto a partir de agora também vai ser uma variável que vamos ter que saber controlar bem no Abacus. Portanto, às vezes a diferença entre terem um resultado final e não terem tem a ver com os parâmetros do máximo número de incrementos, o tamanho mínimo que as iterações podem ter, os incrementos de carga podem ter, o número máximo de iterações por incremento, e por aí fora. Portanto, ainda vamos falar sobre isso com mais calma. Pronto. Depois há aqui uma série de variantes do método Newton-Raphson. Não vamos ter grandes hipóteses de alterar isto no Abacus, mas podem ficar com essa ressalva. Portanto, o que o Abacus aplica por defeito é o método de Newton-Raphson total. Portanto, quer dizer que ele, em cada iteração, vai calcular a matriz de rigidez. Okay? Isso, por vezes, pode ser muito pesado do ponto de vista computacional. Porquê? Porque em cada iteração calcular a matriz de rigidez de todos os elementos implica, como está dito, portanto, calcular a rigidez de todos os elementos. Cada elemento tem um ponto de Gauss e podemos estar aqui a falar de milhares de elementos finitos com vários pontos de integração, portanto, aqui um grande peso computacional. Portanto, e por isso, por vezes, o que se faz é simplesmente não recalcular a matriz de rigidez na segunda iteração, portanto, usar a matriz de rigidez anterior, o que vai fazer com que tenha uma taxa de convergência mais baixa. Portanto, ele eventualmente conseguirá convergir, mas enquanto aqui bastou fazer 1, 2, 3 iterações, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 iterações. Portanto, e às vezes não é garantido que consigam a convergência. Pronto, aqui eu já referi isso no início da aula. Portanto, quando é o linear, a matriz tangente é coincidente com o comportamento linear e, portanto, é por isso que eu costumo dizer
que no linear basta um incremento e uma iteração. Por isso, vamos começar agora a falar então da solução implícita. Portanto, quais são as vantagens? A vantagem é que, falando agora de uma forma tão menos técnica, é que quando ele chega ao fim, quando ele consegue convergir, o resultado é fiável, então vocês podem confiar, com alguma margem de crítica, portanto self-criticism, mas podem confiar. Nós vamos agora falar depois do método explícito, ok? Vamos falar sobre as diferenças, mas no método implícito vocês podem aplicar grandes incrementos de força. O contra é que é um método mais lento, porque em cada iteração temos que calcular a matriz de rigidez, portanto, e para calcular a matriz de rigidez tem que fazer inversões, não é? Da jacobiana, e obviamente precisam, para calcular o campo de deslocamentos, vão ter que inverter esta matriz de rigidez, não é? Porque o D é igual ao K menos 1 vezes F. Vamos agora ver um método explícito que não exige inversões de matrizes, ok? Isto no Abacus, então, quando criam o step, é aquilo que a gente chama de standard. Portanto, quando eu falar de implícito ou de standard, eu estou a falar basicamente da mesma coisa, ok? Portanto, o que é que notam aqui também? É que esta análise tem em conta a rigidez, tem em conta deslocamentos e forças. Portanto, ainda não falamos aqui de massa, acelerações ou velocidades, está bem? Portanto, quando eu preciso de uma análise que não é estrutural, portanto, tudo aqui é válido para análise estrutural, aplico forças, obtenho deslocamentos, deformações e tensões. Portanto, antes de avançarmos então para a análise explícita, só uma rápida explicação. Portanto, no Abacus, tudo isso que foi falado de incrementos e iterações, portanto, um step, para já vocês nunca lidaram com mais que um step, mas pode haver mais que um step. Vamos imaginar descida, subida de um punção na estampagem, portanto é o step 1 e o step 2. Portanto, cada step terá vários incrementos de força. Cada incremento de força terá iterações, ok? Portanto, 5 iterações, 2 iterações. O que é que o Abacus faz automaticamente? Temos aqui um incremento de 1% da força total, 2% e aqui 15%. Porquê 15%? Porque como ele consegue convergir em apenas 2 iterações, ele vai aumentar de 1% para 1,5%. Convergindo uma iteração, aumento a percentagem de incremento de força e por aí fora. Quando as iterações são mais que 5, ele não converge, ele vai reduzir este valor. E vai reduzir até um mínimo. Portanto, vocês quando definem o step, aquele separador dos incrementos e das iterações, vocês têm lá um valor que por defeito é 1 vezes 10 levantado a menos 5. O que é este valor? Este valor é o mínimo incremento. Portanto, se ele começa a não convergir e a baixar este valor, se ele baixar esse valor 0.00001, ele vai acabar a análise, vai abortar a análise, está bem? Então, vamos então agora falar um bocadinho sobre aquilo que é os algoritmos dinâmicos ou explícitos. Até agora, os efeitos de inércia, de massa e aceleração não foram considerados, o que é bastante aceitável para problemas estruturais onde isso pode ser desprezado e muitas vezes os problemas de simulação de processos tecnológicos nós podemos não incluir os efeitos inerciais, mas há alturas em que temos que incluir os efeitos de massa. Pensem sempre nos crash tests, onde temos que ter em conta os efeitos da massa e da aceleração. Os problemas estruturais com análise implícita são por isso chamados de quase estáticos, porque de facto são feitos equilíbrios com incrementos de força, onde se considera que em cada incremento de força nós analisamos a estrutura como se ela estivesse estática, não é? No caso da análise dinâmica explícita, portanto é uma análise estrutural, onde vamos ter esses efeitos. Há aqui uma grande vantagem que já podem ver aqui nas equações que aparecem mais aqui embaixo. Vamos só colocar aqui a caneta.
Em vez de termos então um incremento de força e depois calcular as equações de equilíbrio, fazendo o equilíbrio entre forças internas e externas e verificando convergência, no método explícito isso não irá acontecer. Portanto, em primeiro lugar, vamos ter uma matriz de massa, portanto, relacionada com todos os graus de liberdade do nosso modelo, e vamos inverter esta matriz de massa, que muitas vezes é simplificada e é diagonalizada, ou seja, vamos concentrar os termos desta matriz de massa na diagonal, o que vai fazer com que a inversão dos termos seja bastante simples. E ao invés de aplicarmos força e fazermos o equilíbrio, como na análise implícita, não, vamos ter aqui uma variável, que é a variável tempo, e notem que na análise implícita o tempo aqui nunca apareceu. Portanto, na análise explícita sim, o tempo é uma variável muito importante e na verdade vai nos dar a velocidade com que a simulação corre. Portanto, eu já vou falar um bocadinho sobre isso. Em primeiro lugar, então, vamos calcular as acelerações, portanto, através da matriz de massa. Esta matriz G é uma matriz que, como estão a ver aqui em cima, ela vai, de alguma forma, condensar os efeitos de rigidez e de amortecimento. Vocês na mecânica aplicada viram uma equaçãozinha que era qualquer coisa como isso, mx 2 pontos, mais o amortecimento vezes a velocidade, mais a rigidez vezes o deslocamento, isto igual a zero. Portanto, e aqui, basicamente, estamos a ver uma versão condensada destas duas. De todo modo, a ideia é, portanto, para um determinado ΔT, vamos calcular o campo de acelerações nodais. Depois, com o campo de acelerações, vamos, então, e aí temos que definir o nosso ΔT de avanço. E aqui chama a atenção, há vários esquemas de avanço no tempo. Matematicamente conclui-se que a convergência é melhor se utilizarmos aquilo que se chama configuração intermédia. Poderia-se usar a configuração I mais 1, mas a convergência não seria tão rápida. E, portanto, a partir das acelerações temos as velocidades e aí finalmente passamos então ao cálculo dos deslocamentos para todos os graus de liberdade do sistema. Verifiquem aqui que não há em nenhuma altura nenhuma verificação entre forças aplicadas e forças internas do sistema. Ou seja, eu não tenho nenhuma garantia, ao contrário do método implícito, quase estático, que há um equilíbrio de forças internas e externas. E por isso, para garantir que não estamos a desviar da solução correta, é criado aquilo que se chama o incremento de tempo estável. E isso é algo que vão poder também visualizar no Abacus quando correrem as simulações. Portanto, isto é um incremento de tempo geralmente muito pequeno. Portanto, estamos a falar na ordem dos 10 levantar a menos 6, menos 7, por vezes menos 8 segundos. O que quer dizer que, por vezes, para simular alguns milissegundos de um impacto, eu tenho milhares, centenas de milhares de pequenos incrementos de tempo para assegurar a convergência. Ainda assim, ele é bastante mais rápido que o método implícito, pela simples razão que não temos em nenhum momento que inverter a matriz de rigidez. Portanto, e conforme eu tenho batido nessa tecla, inverter a matriz de rigidez na simulação incremental iterativa do Newton-Raphson é a parte onde se gasta mais tempo de CPU. Tá bem? A questão então do algoritmo ser condicionalmente estável pode ser verificada através da figura do slide seguinte. Aqui uma prova que foi feita de propósito para comprovar o cuidado que temos que ter com o uso do explícito. Portanto, aqui na linha preto é a solução exata. A bolinha é o implícito, ou seja, nós aplicamos aqui 1 newton de força
2 newton, 3 newton, e no implícito ele fez aqui várias iterações e incrementos, várias iterações e incrementos, várias iterações e incrementos. Portanto, e isto foi corrigindo a solução. O explícito, o que acontece? Como eu apliquei um incremento de força, que ali seria tempo, muito grande, divergiu. Mas como não verificou nada, em termos de forças internas e externas, divergiu, mas anda para frente na mesma. E portanto vamos ter aqui uma solução que diverge do correto. Se por outro lado, no explícito tiver incrementos mais pequeninos, já consigo andar em cima da curva, está bem? Portanto, esse será então o grande problema do explícito, que é não sabermos ao certo se estamos na solução correta ou se estamos a desviar. Em relação a exemplos, então, tudo que envolva crash, acelerações, massas, terá que ser feito com explícito, ok? Portanto, aqui já são outros exemplos. Portanto, era isso que eu gostava de falar convosco essa semana. Depois ainda iremos entrar um bocadinho mais no resto da parte não linear. Portanto, vamos falar sobre a parte da não linearidade geométrica, como é que isso é colocado. Mas, de toda forma, o que foi dito agora nesses 28 minutos, 27 que passaram até agora, é basicamente a diferença entre o tutorial 6.3 e 6.4. Vocês vão fazer um mesmo exemplo com o método implícito e com o método explícito, tá bem? E vamos tentar comparar as soluções de um com o outro.